Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Minha saudação de paz e bem para você que me acompanha através das redes sociais, com a leitura orante da Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado, um dia feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que forma a nossa vida. Abençoa as pessoas que nós encontrarmos, as decisões que vamos tomar. Queremos estar, Senhor, contigo no início, durante e no fim deste dia. Amém. Nesse início de mais uma semana, o Evangelho de hoje nos relata os discípulos em meio às ondas agitadas pelo mar não reconhecem o Senhor, que vai até eles caminhando sobre as águas, e ficam apavorados. Mas aos poucos tomam consciência da presença de Jesus, sempre solidário e protetor, e acolhem suas palavras encorajadoras. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Que a palavra de Deus renove em nós a fé e nos ajude a enfrentar as adversidades da vida, depositando nossa confiança no Senhor. Vem, Espírito Santo, faze-nos amar as Escrituras para reconhecermos a voz viva de Jesus. Torna-nos humildes e simples, a fim de compreendermos os mistérios do Reino de Deus. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre as águas, sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro então lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Leia-o pausadamente, identifique o contexto da narrativa
E qual mensagem o evangelista deseja transmitir? Além de noite, escuridão, quais outras palavras simbólicas você identifica no texto? Após a partilha dos pães, Jesus envia os discípulos de barco enquanto se despede das multidões e recolhe-se para orar. O temor dos discípulos diante do mar agitado, o não reconhecimento de Jesus que se aproxima e a vacilação de Pedro ao caminhar ao encontro de Jesus são expressões da incompreensão que ainda existia diante da missão de Jesus e de sua própria pessoa. Mateus faz um contraste. Enquanto os discípulos na barca não reconhecem Jesus, ao chegarem a Genezaré, uma região periférica do judaísmo, os habitantes o reconhecem. O que o texto diz para você e de que modo a palavra o provoca? Leia o texto novamente e repita as palavras que mais chamaram sua atenção. Quais são as águas agitadas que você precisa enfrentar? Jesus está no barco com você? Você reconhece o Senhor que se aproxima do seu barco? Você confia em suas palavras quando ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo? Para reconhecermos a presença do Senhor ressuscitado nos momentos difíceis da nossa vida, precisamos de muita fé. Mas nós não precisamos temer, pois o ressuscitado está no nosso meio, ele está junto de nós. Que possamos sempre acolher as palavras encorajadoras de Jesus quando diz: sou eu, não tenhais medo, sobretudo nos momentos de dificuldade e temor. Deus é amor, ele afasta o medo. Não tenhais medo, diz o Senhor para você agora. Quando ouvirmos a voz do Senhor, a paz estará presente no nosso coração, ainda que estejamos rodeados pelas provações ou dificuldades, pois trata-se da palavra de quem nos criou e de quem pode nos salvar. Sim, precisamos nos deixar guiar pelo poder da palavra de Deus e não pelo aparente poder da situação em que nos encontramos. Em outras palavras, é preciso que Deus continue sendo o Senhor de nossa vida em todos os nossos momentos. Para isso, precisamos nos manter conectados com o Senhor, para que sua força continue sendo nossa força. É preciso manter o nosso olhar para Deus e não para as coisas, para as nossas dificuldades ou para as ondas fortes de nossa vida. Pedro olhava mais para as ondas e quase se afundou. A partir do momento em que ele voltou a olhar para Jesus, a fim de pedir ajuda, e Jesus estendeu a mão para tirá-lo de sua situação, Pedro começou a andar com o Senhor sobre as ondas. Muitos de nossos medos são causados pela nossa maneira de olhar para a nossa vida e seus problemas. Se nossa vida pertence a Deus, e foi Ele quem nos deu, temos que confiar nossa vida no Senhor. Agradeça. Sim, agradeça tudo que a palavra de Deus hoje permitiu compreender e vivenciar no seu coração. Apresente ainda ao Senhor a oração que brotou agora na sua mente, no seu coração. Ó Senhor Jesus, Tu és o caminho. Em meio a sombras e luzes, alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu nos levas ao Pai. Não nos deixes caminhar sozinhos, Senhor. Fica conosco. Tu és a verdade, desperta nossas mentes e faz arder nossos corações sedentos de justiça e santidade. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. Fica conosco, Senhor. Tu és a vida. Abre nossos olhos para Te reconhecermos no partir do pão, o sublime sacramento da Eucaristia. Alimenta-nos com o pão da unidade e sustenta-nos em nossos sofrimentos. Faze-nos solidários com os pobres, com os pequenos. Fica conosco, Senhor Jesus, sois caminho, verdade e vida. No vigor do Espírito Santo, faze-nos teus discípulos, missionários, e
com a humilde serva do Senhor, nossa mãe, querida Nossa Senhora, e de São José, nosso Pai providente. Queremos ser alegres no caminho para a terra prometida, corajosas testemunhas da verdade libertadora, promotores da vida em plenitude. Fica conosco, Senhor. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que o Evangelho o levou a experimentar? Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Quais compromissos você deseja assumir em sua vida? O Evangelho de hoje nos convida a viver na força e no convite do Senhor que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.